Quarta-feira tem jogo também, 8 horas da noite, no Barradão, Vitória e Grêmio. 2 times que conseguiram confirmar a manutenção na primeira divisão. Sumiram da nossa arte de risco de queda. Parabéns ao Vitória e parabéns ao Grêmio, especialmente ao futebol do Nordeste, que garantiu nesse fim de semana, pela primeira vez na história dos pontos corridos, 5 representantes na Série A em 2025. O Vitória permanece, o Fortaleza e o Bahia já tinham garantido essa permanência, e na semana passada, Ceará e Sport Clube do Recife subiram lá da Série B para a Série A. Parabéns ao Nordeste, vai ser muito legal e torna um campeonato pouquinho menos injusto, né, com questão de deslocamento, de viagem e tudo mais. Esse Vitória e Grêmio, que é um jogo que as duas equipes respiram aliviadas após garantirem a permanência, graças ao Corinthians vencer o Criciúma, ao Cruzeiro empatar com o Bragantino, comemoraram bastante, o próprio Grêmio ganhando do time do São Paulo, Vitória com uma vitória fantástica também em cima do Fortaleza. É um jogo para olhar para frente, olhar para o futuro. Se o Vitória não tivesse feito aquele golzinho contra a favor do Botafogo, teria muito mais chance, de repente, de sonhar com uma Libertadores. Estaria com 47 pontos, só 3 atrás do Corinthians e do Bahia, né? Olha como aquele gol afetou a história do campeonato. E esse jogo vai ser exclusivo do Premier, 8 da noite, hora de Brasília, nessa quarta-feira, Vitória e Grêmio. Marinho, o que você está esperando dessa partida aí? O Renato Gaúcho andou fazendo polêmicas demais aí com a imprensa do Rio Grande do Sul, né? Não, o Renato, ele só faz polêmica. Nossa, é um festival. Depois desse último jogo contra o São Paulo, não bastava o que tinha acontecido no jogo anterior, quando o Renato usou um tom de ameaça para tratar jornalistas, a gente sabe onde os filhos de vocês estudam, aquela coisa toda. Ele tirou os jogadores da zona mista que estavam dando entrevista para a imprensa depois do jogo. Levou o Vilha Sante, empurrou ele para o vestiário. Na entrevista coletiva, ele voltou a usar um tom bélico absurdo com a imprensa, principalmente quando se referiu ao Rogério Amaral, que é presidente da ASEG, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Olha, chamou ele de tudo, chamou de imbecil, só, sério, disse que queria processo, quero ver me enfrentar, não sei o quê. O Renato cuspiu marimbondos. E não foi só dessa vez. Voltou a falar mal da imprensa, disse que faltava respeito com os jogadores, num clima bem difícil mesmo entre Renato e os jornalistas. Mas como eu expliquei recentemente no De Primeira, isso acontece, Alan, com um aval interno, tá? O Grêmio concorda com o Renato, concorda com esse posicionamento. A presidência, a direção concordam com essa postura, entendem que a imprensa passa do ponto e que está na hora do Grêmio se manifestar. E eu vou te dizer mais, Alan, pelo que eu percebo da torcida do Grêmio, é muito grande a quantidade de torcedores que também apoia essa postura, apoia essa briga, esse nós contra eles, sabe? Isso caracteriza muito o Grêmio, até historicamente, o Grêmio sempre foi um time que promoveu esse contra tudo e contra todos, nós contra eles, não vamos esquecer do que fazia o Filipão ali na década de 90, falava muito, o esquema Parmalat, não sei o que, do Palmeiras, se criou e se popularizou por aqui os termos imprensa do centro do país, times do eixo, aquela coisa de rivalizar os clubes do Rio Grande do Sul em relação a Rio, São Paulo, a criar esse tipo de conduta. Então, o Renato ele faz isso defendido, protegido, escorado na conduta do clube que apoia esse tipo de manifestação. E eu não estou aqui, Alan, nem dando a minha opinião, nem estou dizendo quem tem razão, quem não tem. Estou dizendo só que é assim, tá? Agora, se tu quiser dar a tua opinião, eu te libero. Mas eu só estou dizendo que está sendo assim no ambiente do Grêmio. A gente entende que a imprensa muitas vezes comete excessos, de repente a forma como é feita a crítica, e a gente entende que a imprensa nacional é assim, mas a imprensa gaúcha tem muito isso, né, de uma crítica apaixonada, da forma como se criticam os jogadores e os treinadores quando o Grêmio não está bem, quando o Internacional não está bem, é um pouco acima algumas vezes, mas isso em nada justifica o tom que o Renato Gaúcho tem utilizado ao longo das últimas semanas. Em tom de ameaça, os termos que ele utilizou que a gente nem pode reproduzir em relação ao presidente da Associação dos Cronistas do Rio Grande do Sul, porque são terríveis, né? Para não usar algum termo e para ter responsabilidade jurídica aqui, a gente não pode nem falar, porque é terrível que a gente tenha esse tipo de clima. Você citou muito bem o histórico que existe, essa história de times do eixo. Para nós aqui em São Paulo, muitas vezes isso já vira até piada.
É quase um choro. Ah, tá falando de time do eixo, é um choro. Mas a gente sabe que existe isso. A gente que os times do Rio de São Paulo, historicamente, têm mais recursos financeiros, mais acesso ao poder, mas muitas vezes ficou uma gritaria, né, até caricata por parte do Grêmio ou do Inter, mas principalmente, como você citou, o esquema Parmalat que era falado, é muito engraçado, porque o Felipão depois foi ganhar Libertadores no Palmeiras Parmalat. Isso é inacreditável, né? Você vê como o discurso se molda, porque o Felipão no Palmeiras fez exatamente a mesma coisa, transformou a relação do Palmeiras com a imprensa para isso, durante muito tempo. Hoje se fala de Abel Ferreira no Palmeiras, mas o Filipão foi quem começou essa relação mais dura com a imprensa, de jogar muitas vezes como se os repórteres e os jornalistas fossem inimigos. Infelizmente isso acontece, tem que colocar a bola no chão agora e ver o que vai acontecer nesse jogo contra o Vitória, que é muito difícil. Como é que tá a situação do Grêmio agora no Brasileirão, Marinho? Tá olhando para onde? Não, o Grêmio, vamos colocar a chance de Libertadores na tela, porque tem chance, matematicamente tem chance. A gente vê o Grêmio ali aparecendo com 1,4% de chance, junto com o próprio Vitória, que é adversário dele, que tem até mais chance, tem 2,7% Vitória. São números, a gente sempre tem que repetir, da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática, que faz esse acompanhamento ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Então, não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça, é um estudo que é feito para apontar o percentual de chances. Nós mostramos aqui no Onde Assistir várias vezes essas telas. Então, o Grêmio e até mesmo o Vitória olham para cima, né? Olham para essa chance pequena. Se não der na Libertadores, sobra um rebote na Sul-Americana, já é uma competição internacional, já é uma competição interessante. Então esse é o objetivo. Ainda que o Grêmio já esteja pensando claramente no ano que vem. O Renato mesmo não tem permanência assegurada, a tendência é que ele saia. O Grêmio já analisa no mercado um possível substituto do Renato Gaúcho para a próxima temporada. Há quem comente por aqui que esse discurso todo, esse tom do Renato, é uma reação, é um sintoma, é uma amostra de que ele está realmente a fim de sair. Ele está a fim de acabou o ano, vou tirar umas férias, estou aqui muito desgastado, vou ficar um pouco no Rio de Janeiro, onde é a casa dele, né, na praia onde ele gosta. Ele sempre repete isso, não é novidade, não é demérito, não é desprezo. Quem não gostaria de estar na praia no Rio de Janeiro nesse momento? Então, o Renato está dando sinais de que quer fazer isso. Então, a cabeça do Grêmio está muito voltada para o ano que vem. Enquanto isso, no Vitória, Alan, o que se diz é que essa reação no Campeonato Brasileiro, sair ali das últimas posições e acabar, quem sabe, batendo lá em cima, disputando uma vaga na Libertadores, é um título. Quem usou esse termo claramente foi o técnico Thiago Carpini. Para ele, o que ele fez no Vitória, de tirar o time ali do Z4, daquela confusão, como dizia o Luxemburgo, né, a zona da confusão, tirou o time da confusão e levou lá para cima, para ele, isso é um título. Tá certo em analisar dessa forma o Carpini, Alain? Mas com certeza, o Carpini teve um ano diferente na carreira dele, né? Ele começa naquele São Paulo que ganha a Supercopa do Brasil, depois é demitido, teve uma série de problemas com os resultados, recomeça em um Vitória, que estava também recomeçando, depois de um trabalho que a gente esperava mais do primeiro turno. Se você olhar para essa classificação do fim do campeonato, Marinho, era o que a gente esperava. O que a gente não esperava era o começo que o Vitória teve. A gente queria ver aquele Vitória que não perdia em casa há não sei quanto tempo, lembra? Eram meses sem perder em casa e tudo mais. Campeão estadual, né? Pois é, campeão estadual. Se você pegar as primeiras edições do Onde Assistir aqui em abril, você vai ver como a gente ficava surpreso. O que está acontecendo com o Vitória? Né? Abril, maio, junho, a gente esperava mais. Chegou a ser uma espécie de queridinho dos palpites. E que bom que o Vitória tenha conseguido recuperar esse ponto. Olhando assim para a classificação, pensando racionalmente, talvez seja melhor, e você que está vendo esse corte, o jogo já pode até ter acontecido, né? Entre Corinthians e Bahia, o torcedor do Vitória, obviamente, sempre vai secar o Bahia. Mas o Bahia tem 14 vitórias, ou triunfos. E o Vitória tem 13, né? O Corinthians está com 13 também. É melhor que o Corinthians perca, né? Porque aí o Vitória ganhando do Grêmio passa no número de vitórias, fica de 2 pontos atrás, né? Fica 3 pontos atrás. E, aliás, 2 pontos mesmo. E se por acaso empatarem em pontos na última rodada, dá para passar o Corinthians. Não sei. Torcedor do Vitória que fale por mim aí no chat, mas acho que racionalmente falando, o torcedor do Vitória tem que pensar aí no número de vitórias que pode dar a ele uma vaga. A chance é pequena, mas, pô,
O time era dado como certo que ia ser rebaixado. Olha que coisa linda que está sendo vivida agora. Já dou meu palpite, o Vitória vai ganhar. O meu palpite é empate, tá? Eu tô junto com o João Murilo, que diz que vai ser Vitória 1, Grêmio 1.